Título 5 do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo 3º. A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais, e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, reservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. Artigo 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 145. Da sindicância poderá resultar: inciso 1. Arquivamento do processo. 2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. 3. Instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. Artigo 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Capítulo 2 do afastamento preventivo. Artigo 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3 do processo disciplinar. Artigo 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão, composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo, superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um dos seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Artigo 150. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e audiências de comissões terão caráter reservado. Artigo 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, como a publicação do ato que constituir a comissão.
Inciso 2. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Artigo 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção 1 do inquérito. Artigo 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 154. Os atos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer do conhecimento especial do perito. Artigo 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme em proceder-se-á a cariação entre os depoentes. Artigo 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 157 e 158. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. Um incidente de sanidade mental será processado em ato apartado e apenso ao processo principal,
após a expedição de laudo pericial. Artigo 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum o de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia de citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação com assinatura de 2 testemunhas. Artigo 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 164. Considera-se-á revel o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Artigo 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 2 do julgamento. Artigo 167. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição de pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1º do artigo 141. Parágrafo 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo ser flagrante contrária à prova dos autos. Artigo 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta,
abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará no mesmo ato a sua constituição de outra comissão para a instauração de um novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade no processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 142, parágrafo 2º, será responsabilizada na forma do capítulo 4 do título 4. Artigo 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando transladado na repartição. Artigo 172. O servidor que responder ao processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso 1 do artigo 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 173. Serão assegurados transporte e diárias, inciso 1, ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Inciso 2. Aos membros da comissão, ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Seção 3 da revisão do processo. Artigo 174. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministro do Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do artigo 149. Artigo 178. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas em inquirição de testemunhas que arrolar. Artigo 179. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos do artigo 141. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 182.
Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, estabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.